Olá, bem-vindos ao canal. Hoje trazemos um vídeo especial e emocionante sobre um dos líderes religiosos mais marcantes da história recente, o Papa Francisco. No dia 21 de abril de 2025, o mundo recebeu a notícia que chocou milhões de fiéis e admiradores. Jorge Mário Bergoglio, o primeiro Papa latino-americano, faleceu aos 88 anos de idade. Sua morte, causada por um derrame cerebral seguido de insuficiência cardíaca, marcou o fim de um pontificado de quase 12 anos, repleto de gestos de humildade, coragem e transformação. Mas quem foi esse homem que conquistou o coração de tantos? Como ele chegou ao posto mais alto da Igreja Católica? E qual é o legado que ele deixa para o mundo? Fique com a gente para conhecer um pouco mais a trajetória inspiradora do Papa Francisco, desde sua infância humilde em Buenos Aires até os corredores do Vaticano. Se você ainda não é inscrito, clique no botão agora, ative o sininho e venha mergulhar nessa história comigo. Mas antes de mergulharmos na vida de Jorge Bergoglio, vamos entender o impacto de sua morte e o que ela representa para a Igreja Católica e para o mundo. A manhã de 21 de abril de 2025 amanheceu com uma notícia que ecoou pelos 4 cantos do planeta. Às 7 horas e 35 minutos da manhã, no horário de Roma, o Papa Francisco faleceu na residência Santa Marta, onde escolheu viver durante todo o seu pontificado, rejeitando o luxo dos apartamentos papais. Segundo o boletim médico do Vaticano, ele sofreu um acidente vascular cerebral, entrou em coma e teve uma parada cardiorrespiratória irreversível, agravada por condições como pneumonia bilateral, hipertensão e diabetes. Apenas um dia antes, no domingo de Páscoa, Francisco surpreendeu o mundo ao aparecer na Praça São Pedro para abençoar milhares de fiéis, mesmo visivelmente fragilizado após 38 dias internado. Sua morte não foi apenas o fim de uma vida, mas o encerramento de um capítulo único na história da Igreja Católica. Francisco foi o primeiro Papa jesuíta, o primeiro latino-americano e o primeiro não europeu em mais de 1.200 anos. Durante seus 12 anos como Papa, ele desafiou tradições, aproximou a Igreja dos mais pobres e defendeu causas como a justiça social, a proteção ambiental e o diálogo interreligioso. Mas, para entender quem foi esse homem, precisamos voltar no tempo, até o bairro de Flores, em Buenos Aires, onde tudo começou. Vamos agora conhecer a infância e os primeiros anos de Jorge Mário Bergoglio, um argentino de raízes italianas que nunca imaginou que um dia seria chamado de Santo Padre. Jorge Mário Bergoglio nasceu em 17 de dezembro de 1936, no bairro de Flores, em Buenos Aires, Argentina. Filho de imigrantes italianos, seu pai, Mário, era ferroviário e sua mãe, Regina, cuidava da casa e dos 5 filhos. A família Bergoglio vivia de forma simples, mas cheia de amor e fé. Jorge cresceu imerso na cultura argentina, apaixonado por tango, futebol. Ele era torcedor fanático do time San Lorenzo e pelas reuniões familiares aos domingos, muitas vezes acompanhadas de jogos do clube na companhia do pai, que já havia sido jogador de basquete do time. Em 21 de setembro de 1953, Jorge foi à igreja para uma confissão antes de uma festa. Lá, ele encontrou um padre que o marcou profundamente. Naquele momento,
ele sentiu um chamado divino, uma experiência tão intensa que o fez decidir. Ele queria ser padre. Antes disso, porém, Jorge levou uma vida comum. Ele se formou como técnico em química e trabalhou em um laboratório, além de ter sido porteiro em uma boate para ajudar nas despesas da família. Sim, o futuro Papa já varreu o chão e checou entradas em noites agitadas de Buenos Aires. Mas, aos 21 anos, uma grave infecção pulmonar quase lhe custou a vida. Ele precisou remover parte do pulmão direito, uma experiência que o fez refletir sobre a fragilidade da existência e reforçou sua fé. Em 1958, ele deu o primeiro passo definitivo. Ingressou na Companhia de Jesus, a Ordem dos Jesuítas, conhecida por sua disciplina intelectual e compromisso com a educação e a justiça social. A decisão de se tornar jesuíta foi apenas o começo. Vamos descobrir como Jorge Bergoglio construiu sua carreira eclesiástica com um período turbulento da história argentina. Entrar para os jesuítas significava adotar uma vida de estudo, disciplina e pobreza. Jorge Bergoglio abraçou esse chamado com determinação. Durante a década de 1970, a Argentina vivia sob a sombra da ditadura militar, um período de violência e repressão. Como líder dos jesuítas no país entre 1973 e 1979, Bergoglio enfrentou dilemas complexos. Ele foi acusado por alguns de não ter feito o suficiente para proteger padres perseguidos pelo regime, como Orlando Iorio e Francisco Jalic, presos e torturados. Na sua autobiografia, Vida, Minha História através da História, publicado em 2024, Francisco negou essas acusações. Ele revelou que intercedeu diretamente com líderes da ditadura, como o general Jorge Videla, para libertar os jesuítas, e ajudou outros perseguidos, incluindo um jovem que fugiu do país usando sua própria identidade. Essas polêmicas mostram a complexidade de sua atuação em um tempo de crise, mas também destacam sua coragem e compromisso com os vulneráveis. Após a ditadura, Bergoglio continuou sua ascensão na igreja. Em 1980, ele lecionou teologia e filosofia, e em 1986 foi para a Alemanha para concluir sua tese de doutorado. Já em 1992, o Papa João Paulo II o nomeou bispo auxiliar de Buenos Aires. 5 anos depois, em 1997, ele se tornou arcebispo da cidade de Buenos Aires. E em 2001, foi elevado a cardeal. Como lá ele ficou conhecido como o Bispo das Favelas, por sua dedicação às comunidades pobres de Buenos Aires, ele vivia em um apartamento simples, usava transporte público e visitava regularmente as periferias, levando conforto e esperança. O cardeal Bergoglio estava prestes a enfrentar o maior desafio de sua vida. Vamos ver como ele se tornou o 266º Papa da Igreja Católica. Em 2005, Jorge Bergoglio já era um nome conhecido no Vaticano.
Durante o conclave que elegeu Bento XVI, Bergoglio ficou em segundo lugar, recebendo votos expressivos. Mas foi em 2013 que sua hora chegou. Após a renúncia surpreendente de Bento XVI, o primeiro Papa a abdicar em quase 600 anos, a Igreja Católica enfrentava uma crise de confiança, marcada por escândalos de corrupção e abusos sexuais. O conclave de 2013 buscava um líder capaz de renovar a Igreja. Após 5 rodadas de votação, na noite de 13 de março de 2013, a fumaça branca subiu da chaminé da Capela Sistina. O mundo aguardava na Praça São Pedro quando o cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio foi anunciado como o novo Papa. Ele escolheu o nome Francisco em homenagem a São Francisco de Assis, o santo da pobreza e da paz. Segundo o próprio Francisco, a inspiração veio de um conselho do cardeal brasileiro Dom Cláudio Rumes, que durante o conclave sussurrou: "Não se esqueça dos pobres." Quando apareceu na varanda da Basílica de São Pedro, Francisco surpreendeu a todos. Com um simples boa noite e um pedido de oração, ele conquistou a multidão. Ele recusou os ornamentos luxuosos, optou por sapatos simples e escolheu viver na residência Santa Marta, ao invés do Palácio Apostólico. Era o começo de um pontificado que mudaria a Igreja e tocaria o mundo. O que Francisco fez com esse poder? Vamos refletir sobre seu legado e o que sua morte significa para o futuro. O Papa Francisco deixou um legado impossível de ignorar. Durante seu pontificado, ele defendeu os pobres, lutou contra as mudanças climáticas com a encíclica Laudato Si, promoveu o diálogo com outras religiões e enfrentou escândalos dentro da Igreja com transparência. Ele também abriu as portas para discussões sobre temas delicados, como a inclusão de pessoas LGBTQI+, e o papel das mulheres na Igreja, embora suas posições nem sempre agradassem a todos. Sua morte, em 21 de abril de 2025, marca o início de um período de luto e transição para a Igreja Católica. Nos próximos dias, o mundo acompanhará o funeral na Basílica de São Pedro e o conclave que escolherá o próximo Papa. Mas o espírito de Francisco, sua humildade, sua compaixão e seu amor pelos mais vulneráveis continuará a inspirar gerações. E você? O que você acha do legado do Papa Francisco? Deixe sua opinião nos comentários. Curta o vídeo e compartilhe com quem precisa saber e conhecer um pouco mais dessa história. Se ainda não se inscreveu, junte-se ao nosso canal para mais conteúdos como este. Até a próxima! E que a mensagem de Francisco nos lembre: sempre há espaço para misericórdia, caridade e esperança.